Sejam todos bem-vindos e vamos começar então a nossa live desta semana, da nossa série psicológica. Nós vamos falar um pouco de perturbações. Vou compartilhar aqui. Por que a gente vai falar de perturbações? Porque essas perturbações externas, elas vão nos perturbar também internamente quando formos trabalhar ansiedade, medo. O que nós vamos descobrir? Que parte da nossa ansiedade, que parte do nosso medo vem dessas perturbações externas. Então, tudo que é externo influencia no nosso interno e todo o nosso interno também influencia o externo. Então, a gente precisa ter essa consciência. Vamos lá, aqui na nossa... Então, hoje nós vamos falar de perturbações. Agora sim, todas as lives vai ser esse logo aqui. Eu achei que branco com amarelo ficou mais bonito, ficou mais intenso. Então, todas as vezes que eu for começar as lives, ela vai ficar assim, vai aparecer o Viva a Vida assim, né? O A aí bem poderoso. E o Toninho encontrou a balança, porque eu sempre falo que nós precisamos ter uma vida em equilíbrio, termos o peso, a leveza de uma pena e o peso de um universo. Então, nós precisamos agir com leveza, nós precisamos carregar essa leveza, essa delicadeza de comportamento, de ação e de saber. E também precisamos ter o peso do universo, ou seja, nós precisamos ter um comportamento, ter uma atitude que é responsável, que faça com que a nossa vida seja responsável, que faça com que a nossa vida seja bonita, extraordinária, e também a vida do outro. Então, nós temos que fazer a diferença na nossa vida e na vida do outro. Isso é muito importante para que a gente tenha uma vida muito boa. Então, vamos começar a falar, assim, das conquistas científicas que ocorrem. Porque nós vivemos num mundo de tecnologia, nós vivemos num mundo tão avançado que a gente pode até brincar que vai dormir super inteligente, conhecedor de um monte de coisa, e já acorda burrinho, ignorante de algumas coisas, porque enquanto nós dormimos, tem um monte de descobertas acontecendo, até porque a Terra tem duas faces, né? Então, quando nós estamos na noite, quando nós estamos preparando para dormir, para repousar, para descansar, do outro lado do mundo está produzindo, descobrindo e buscando. E o inverso também é verdadeiro. Quando nós estamos aí na ativa, eles estão descansando. Então, são admiráveis, sim, as conquistas da ciência. Elas apoiam a tecnologia e também a tecnologia nos ajuda a nossa vida hoje, ela é extraordinária por causa da tecnologia. Nós estamos utilizando uma tecnologia agora, neste momento, para esta live, mas não significa que elas harmonizam o homem. Nem sempre ela consegue harmonizar o homem, porque o homem precisa possuir, dominar, gozar por um momento, buscar mais e mais, ele quer conquistar o tempo todo. Ele não dá um tempo para ele não se propõe a um pequeno descanso. Um pequeno descanso no termos de eu tenho o suficiente, eu preciso dar um tempo, eu preciso me conhecer, eu preciso saber. Não, eu tenho que buscar, deixando, inclusive, de viver a vida. Vai abrindo chagas purulentas que perturbam o pensamento com dores inomináveis que rasgam os sentimentos, asselvajando os indivíduos. O que a gente vive dizendo? Que a todo instante a gente vê na mídia
atos de selvageria, sim. E às vezes a gente fica assim, meu Deus, o que vai ser? Por que que o homem está dessa maneira? Então, todas essas tecnologias que fazem bem, também sem controle, sem equilíbrio, sem aquele equilíbrio que eu falei no início, causam perturbações, perturbam o pensamento, perturbam a vida, perturbam a atitude. E quando ele perturba o pensamento a ponto de provocar dores, que leva a pessoa para o desespero, para a ansiedade, para a depressão, fica muito pior ainda de conseguirmos melhorarmos melhorarmos a nossa harmonia como pessoa. Eu não vou falar esse nome aí, porque eu não tenho vocabulário para falar esse nome. Então, vocês leem aí o nome desse negócio, que é, o que, que foi isso aí? Eu fiz só uma citação, assim, só para a gente lembrar dos crimes hediondos em nome da liberdade que se acumulam, né? Somos reduzidos, às vezes, a lutas de classes na ingestão, e ainda pior, né? Porque nós vamos para a ingestão e uso de alcoólicos, de drogas alucinógenas, e partimos ainda para um abismo de fuga para a loucura e para o suicídio. Eu coloquei o alcoolismo e as drogas alucinógenas porque elas são as mais comuns, as que as pessoas mais comentam. Não é que elas são as mais comuns, é que as pessoas mais conhecem e que mais comentam. Mas aí nós temos jogos, nós temos prostituição, nós temos o sexo desvairado, nós temos a compulsão alimentar. Então, tudo isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a gente tenha uma vida de insegurança, de medos reais e imagináveis. E às vezes nós temos medo de coisas bobas, mas outras vezes nós temos medos de coisas brutais. E tudo isso são fantasmas rodando sim os nossos passos. Não dá para ignorar o que ocorre em torno de nós. Não significa que nós temos que mergulhar nessas perturbações, nós não podemos mergulhar nessas perturbações, porque senão estas perturbações deixarão-nos doentes. Mas é preciso ter consciência que elas ocorrem, sim. Elas estão ao nosso redor, sim. Quando não parte ainda para outras coisas, né? Então, tumultuando os dias, a todos os instantes, surgem movimentos filosóficos absurdos que conquistam as mentes dos jovens, desiludidos, por exemplo, como o nadaísmo, o existencialismo, do hipismo, o hippie, até que não causou tanto estrago como os outros. E outros comportamentos extravagantes, mais recentes, mais agressivos, mais primários e mais violentos. Então, a gente precisa ter consciência que essas coisas que surgem assim do nada têm, sim, o intuito de causar tumultos culturais, de causar estragos nas nossas vidas. Então, o que é o existencialismo? É o movimento da angústia, que o existencialismo, eles davam uma cultuada aí na angústia, na depressão, e ficava dessa maneira. Então, o nadaísmo era uma contracultura na Colômbia, ela nasceu em 1958 e foi até 1964, negava tudo, na coisa. Depois, o existencialismo teve o seu apogeu com Sartre em 1950, é um filósofo, né? Movimento caracterizado por duas correntes. Ateia, tinha uma corrente totalmente ateia, que é a corrente de Sartre e Simone, a sua companheira, e a cristã. Mas a base dela era a angústia, o absurdo e a náusea. Então, é levar a pessoa para a depressão mesmo. E ela foi, assim,
ela foi um movimento mundial, tomou conta, né? E o hippie foi uma contracultura hippie, popular nos anos 60 e o apogeu em 1970, mas a gente ainda tem os Paz e Amor, daí Bicho, andando por aí. Como eu disse, ela acabou dissolvendo um pouco e nem ferindo tanto, e nasceram muitos movimentos culturais, muitos artistas culturais com uma proposta boa, e a Rita Lee nasceu aí, que a gente estava comentando antes, Tina Turner, e outros movimentos bastante conhecidos no Brasil e fora do Brasil. E eu estou falando assim do passado, para a gente não ficar, para que eu não fale das coisas que acontecem agora, mas que vocês ouvindo e sabendo sobre essas coisas do passado, vai fazer o quê? Vai entender as coisas que ocorrem hoje, esses movimentos contraculturais que ocorrem hoje, que de vez em quando causam uma polêmica na mídia, tem os favoráveis, os neutros, contrários, os radicais no meio disso tudo, e eu estou falando aí de teatro, eu estou falando de cinema, eu estou falando de música, então a gente está perdendo qualidade e também ganhando qualidade. A gente não pode esquecer que o Brasil ele tem grandes músicos clássicos muitos bons mesmo. Na TV Cultura, não sei se ainda existe, mas existia um programa que mostrava os jovens candidatos para as sinfonias, e era a coisa mais linda do mundo de ver aqueles jovens tocando. E também tem muitos jovens com voz e maravilhosa e com uma proposta de um contato musical maravilhoso, como para o teatro, como para o cinema. E também artistas plásticos e todos mais. Mas o contrário a gente vê também. Então, a gente vê muito aí dessa característica do nadaísmo, é isso mesmo, do mimimi. A gente brinca que os jovens de hoje são a geração miojo, né? Tudo tem que acontecer em 3 minutos, e um pouco diferente do que nós éramos, do que nós fazíamos, mas não significa que a nossa era, que o nosso passado não aconteceram coisas ruins ou coisas desagradáveis aconteceram sim. A gente não pode falar que só a nossa geração que era boa, isso não é verdade. Todas as gerações têm o seu lado bom, têm o seu lado ruim, né? Então, a gente acaba entrando aí numa psicosfera de temor, fica temendo tudo, e tudo isso cria mesmo essa psicosfera de temor asfixiante, enquanto emerge do nosso imo, de dentro de nós, a indiferença pela ordem, pelos valores éticos e pela existência corporal. Então, você vê tanto a cultura excessiva pelo corpo, como o nadaísmo, nada de cultura pelo corpo. Então, como eu disse, sempre nós estamos vendo o viés da negatividade, o viés da positividade, e no meio de tudo isso a gente vai aprendendo a sobreviver. O indivíduo acaba se desumanizando, entregando-se ao pavor ou gerando este pavor, ou fica também indiferente a ele. Então, nós temos uma grande quantidade hoje de pessoas indiferentes. Essa semana, acho que foi essa semana ou é a semana passada, não sei, que eu até citei para a Lia. Eu falei para ela assim, por que que o mal prolifera, segundo o Martin King? Pelo silêncio dos bons, né? Então, o mal sempre vai proliferar quando a gente se cala. Então, nós precisamos nos indignarmos com as coisas erradas e não permitir que as coisas erradas façam parte da nossa vida, dentro daquele conceito, dentro daquela ética lá, os códigos
os códigos de uma vivência social correta que nós temos na nossa sociedade e na Terra em geral. Os distúrbios de comportamento aumenta e desgoverna, então ela aumenta o despautério e também desgoverna a nossa personalidade, desgoverna a nossa vida, desgoverna a nossa situação. A gente perde o controle, então nós não podemos fazer isso, então a gente tem que mudar aí. O que que a gente tem que mudar? Fazer o primeiro passo aí, fazer o I love you, né? Então, fazer o I love you dentro de nós, aprender nos amarmos, e ao aprender esse amor e ao cultuar o amor em nós, nós vamos conseguir levar o amor para o outro. Então, nós trabalhamos para e é verdade, o meu trabalho é voltado para isso, para uma reação emocional, cultural, religiosa, psicológica, para voltarmos a nos identificarmos conosco mesmo. Então, quando eu trabalho com o tripé da vida, com aquela sustentação de pessoal, profissional e religioso, que isso vai realmente sustentar a nossa vida. Então, nós precisamos dar o primeiro passo, abrindo-se para o amor, porque ele vai gerar confiança, ele vai gerar beleza, ele vai gerar esperança, e ele vai gerar, inclusive, um favor, uma reação de renovação íntima para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Às vezes, as pessoas não param para pensar, e mesmo nós não paramos, às vezes, para pensar no seguinte, que quando a gente está feliz e quando a gente se comporta corretamente na nossa casa, quando nós nos preocupamos com o nosso filho, quem tem netos, com os netos, quando nós nos preocupamos com a sociedade em torno de nós, os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa rua, a saúde num todo, divulgar as coisas boas, falar das coisas boas, nós achamos que isso não faz nada, que isso não vai mudar nada. Só que isso não é verdade. O comportamento saudável de uma pessoa, ela leva a outra pessoa a ter um comportamento saudável. E, ao mesmo tempo, a gente consegue uma corrente do bem, a gente consegue uma corrente de autoajuda. E isto é importante para a nossa vivência. Então, tudo em torno de nós causa, sim, perturbações. A gente não vai dizer que essas coisas que eu falei não causam perturbações, e eu falei só algumas coisas, porque tem outras coisas, existem outras coisas que causam perturbações em nós, e estas coisas que ocorrem em torno de nós provoca, sim, insegurança, provoca, sim, ansiedade, provoca-se uma instabilidade emocional, provoca preocupações excessivas. Nós começamos a nos preocupar e produzir um pensamento de preocupação tão excessiva que não percebemos que ficamos doentes, não percebemos que geramos dentro de nós uma inquietação, temos dificuldade de sentar para conversar, temos dificuldade de olhar para outra pessoa perto de nós e, e entabular um papo gostoso, uma conversa agradável, de um assunto agradável. Às vezes os casais têm 30, 40 anos de casados e esqueceram de falar, esquecem, não dizem mais bom dia um para o outro quando acorda, não dizem boa noite um para o outro quando vai dormir, não deseja uma noite boa, não deseja que ele tenha um bom descanso, não deseja que a alma dele esteja tranquila, esteja feliz. Ele nem percebe, às vezes, que o companheiro, a companheira, fica rolando na cama, fica girando de um lado para o outro, porque está preocupada. Falar nisso, a Lia sempre fala para mim uma coisa assim, ela tem uma coisa muito engraçada, ela fala que ela pode estar com problemas dos mais
do mais simples ao mais cabuloso. Ela deitou, ela dorme. Só que não é todas as pessoas que têm essa característica. A grande maioria das pessoas, quando ela está preocupada com alguma coisa, ela não consegue dormir direito. Ela fica pensando, ela fica ali, ela leva aquele problema para a cama. E no outro dia ela acorda perturbada, ela acorda ansiosa, ou ela acorda depressiva, ou também com dores de cabeça, dor no corpo. E aí você pergunta para ela assim: bom dia, tudo bem? Se você encontra uma criatura que passou por esse drama a noite toda, bom dia, tudo bem? Ela faz aquele olhar sofrido, ela olha para você assim e fala: tá tudo bem, graças a Deus. Mas aquilo é tão fraco, aquilo é tão sem vida, aquilo é tão sem libido que você olha para a pessoa assim e fala: meu Deus, essa pessoa vai desmoronar a qualquer segundo. Se uma pessoa fala um negócio desse para mim, eu falo: o que aconteceu com você? Ela fala: não, não aconteceu nada, mas criatura, você está quase morrendo. Você não tem ânimo nem de falar, você está deprimido. O que que foi? Eu gosto muito dessa expressão criatura, vocês vão ver que eu uso muito. Aliás, vocês já devem ter notado que eu uso muito criatura, porque uma vez uma pessoa me disse o seguinte: olha, Soninha, pode me chamar do que quiser na vida, pode me chamar do que quiser, mas não me chama de colega, porque o demônio que há em mim vem à tona e eu faço um estrago. E eu fiquei ouvindo assim, e aí eu pensei assim: nossa, eu concordo com você. Eu não tenho um demônio assim dentro de mim, mas eu também não gosto dessa expressão colega. Eu acho estranho. Ai, colega. Eu acho tão estranho quando alguém me chama de colega, eu falo: mas está tão falso isso. Eu preciso me esforçar mais. E aí eu falei para ela: é verdade. Mas não se preocupa não, que eu vou te chamar só de criatura. E como ela foi minha mentorada há muito tempo, o criatura se estendeu para todos os demais. Então, é por isso que eu chamo as pessoas de criatura. Eu estou explicando isso porque me mandaram uma mensagem essa semana no privado, perguntando por que eu falo criatura. Então, este é o motivo. Eu falo criatura por causa dessa mentorada aqui. E eu não falo mesmo colega, eu não gosto do colega, mas eu gosto do lindinha, eu gosto do lindo, eu gosto do querido, eu gosto do amado, eu gosto dessas coisas. Eu acho que é tão mimoso, é tão acolhedor, e a gente precisa ser acolhedor da outra pessoa. Quando você não dormir bem, quando você acordar de manhã assim azedo, acordei com o pé esquerdo, a pessoa me disse outro dia. Eu falei: ué, mas tem jeito de acordar sem o pé esquerdo? Aí ela falou para mim assim: Sônia, você não provoca. Eu estou te dizendo que eu acordei com o pé esquerdo e você está me provocando. Então, quando você acordar assim com o pé esquerdo, né, metaforicamente falando, e alguém fala, e você, melhor, quando uma pessoa acordar assim, você falar: oi, tudo bem? E a pessoa falar assim: não, não tô bem, não. Acolhe essa pessoa, tenta descobrir por que a pessoa não está bem. Quando você falar assim: olha, bom dia, como é que vai? Tudo bem? Isso é muito comum em mensagem. A pessoa fala assim: bom dia, tudo bem? O que você espera quando alguém diz para você assim: bom dia, tudo bem? Você deduz que a pessoa quer que você diga se você está bem ou não. Mas se você falar para a pessoa que está bem, é perigoso a pessoa te bater, né? É perigoso a pessoa te bater, porque ela perguntou, porque é só hábito, habituação, não é para você responder se está bem. Outro dia, isso aconteceu comigo. A pessoa me mandou a seguinte mensagem: bom dia, dona Sônia, tudo bem? Meu nome é fulana de tal
e eu quero saber quanto que custa a sessão, horário e o tempo, e o prazo. Assim, eu li a mensagem e falei assim, nossa, essa pessoa está necessitada. Respondi, bom dia, fulana de tal. Eu estou muito bem. Eu espero e desejo que você esteja realmente divine. Não se preocupe. Eu vou ver, passe-me a flexibilidade de seu horário para que possamos agendar uma conversa. Fique tranquila, essa nossa primeira conversa é gratuita. Mandei a mensagem, tá? Quase que imediatamente, eu não tenho certeza se ela leu aquilo tão rápido, quase imediatamente, ela falou para mim assim, eu vou passar imediatamente, porque é a primeira vez que alguém se interessa se eu estou bem ou não, de verdade. Entenderam? Porque quando a pessoa pergunta se você está bem, não manda a resposta já o que respondendo o que ela perguntou para você. Primeiro, coloque esse acolhimento. É muito importante. Viu o que eu coloquei no último slide? Calma, sensível. Viu o que eu coloquei no último slide? A gente precisa dar um primeiro passo para um acolhimento tranquilo, a gente precisa dar um primeiro passo para diminuir a perturbação em torno de nós. A perturbação em torno de nós, ela diminui quando a gente diminui ela dentro de nós. Então, quando alguém perguntar como é que você está bem? Se você não estiver bem, diga eu não estou. Você pode me ajudar? Se a pessoa não está afim de papo com você, ela nem te responde. Porque ela não pode te ajudar, não vai te responder. Deixa para lá, procura outro. Então, nós estamos perdendo até este contato. Até este contato nós estamos perdendo. Nós ficamos tão virtuais. Nós passamos a viver um mundo tão digital que a pessoa está perto de nós e nós não enxergamos, nós não vemos, nós não sentimos, nós não pegamos, nós não sentimos, nós não pulsamos. Igual aquela música do Esqueletinho, não lembro nada daquela música, era do Cleiton Cletir, eu acho. O pulso ainda pulsa. Então, a gente precisa ver a pessoa ao teu lado, ela está viva, de carne e osso. A pessoa que você está conversando, que está do outro lado do planeta, você nem conhece. Você está dando 2 horas de atenção para aquela pessoa e não está dando a atenção para a sua esposa que está do seu lado, para o seu filho que está preocupado, passando por uma dificuldade, passando por um medo, por uma coisa. Você não está dando uma atenção pelo seu neto. Salva aqui, filho. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu falo para a gente se preocupar com o filho, não é para carregar ele no colo, não. Não é para viver a vida dele, não. A minha filha já está rindo. Não é para tirar os problemas dele, não é para carregar a cruz dele, não. Entendeu? Quando você quer ajudar, é dar um apoio moral, é dar ó, tô aqui, conta o que você está precisando de ajuda, que não conte. E aí você já fica bem sério, bem claro. Se for muito dinheiro, eu não tenho. Então já vamos dizendo, vamos lá, o que você está precisando de ajuda? Porque eu conheço pessoas na casa dos 70 anos, gente, no inverno da vida, olha, primavera, verão, outono, inverno da vida, na casa de 70 anos, criando filho de 30 anos, criando. Isso é perturbação, gente. Isso é perturbação. Perturbação mental sua, entendimento errado das leis da vida. Nós somos capazes, nós somos integrais, nós fomos criados para desenvolver. Então, pai, paga água, luz, internet, comida.
banheiro, cama, e a criatura jogando, e a criatura dormindo. Que horas que seu filho acorda? Meio-dia, 1 hora da tarde. Mas seu filho não trabalha? Não, tadinho, ele tem ansiedade. Eu também tenho ansiedade. Vocês notaram que eu tenho muita ansiedade? Vocês viram tanto que eu falo, é ansiedade. Não é nada. A gente tem ansiedade, a gente tem depressão, a gente tem desespero, a gente tem dor, a gente tem dor de barriga, a gente tem dor de cabeça, a gente tem vômito, tem febre, tem que colocar ácido para quebrar a placa no rosto, né? Tem que fazer um monte de coisa. E tem que trabalhar. Não dá para viver às custas dos outros. Parasitas vivem às custas dos outros. E é interessante isso, né? Eu tenho uma árvore, uma plantinha aqui que chama cigônio. Cigônio, o nome dela. Tecnicamente, ela é uma parasita. Ela é uma trepadeira, ela trepa em qualquer coisa assim, ela vai tomando conta. Se ela colocar ela na ponta de uma árvore, ela enrosca na árvore. A jiboia também é assim. E a gente olha para aquela plantinha assim na natureza e fala: olha, ela é uma parasita, porque ela vive às custas da outra, ela precisa ficar enroscada às custas da outra. E aí a gente tem um filho em casa, a gente tem um marido que não trabalha, uma esposa que está viajando nas batatinhas, porque não pense que não tem mulheres parasitas também, que tem. A gente não pode só atacar os homens. Mas onde nós mais vemos esses focos de perturbações são filhos. Os pais perderam um pouco a mão de como educar filhos. A nossa geração era na base do chicote, totalmente errado. E a geração nova é na base da bajulação, que também está errado. E isso cria focos de perturbações. Nós não criamos filhos seguros, nós não criamos filhos independentes, nós não criamos filhos resolutos, criamos filhos dependentes de tudo. Então, a gente não pode fazer isso. Então, a gente vê sempre o foco, a perturbação em algo muito longe de nós, muito afastado de nós. É lá na sociedade. Gente, a sociedade ela é constituída de células familiares. Então, se a sociedade está muito, muito doente, significa que as células familiares não estão funcionando. Então, a gente precisa trazer esse olhar para a nossa casa, esse olhar de onde que está o foco de perturbação dentro da minha casa. Como é que eu falo com meu esposo? Com flor de lis ou cacto, porquinho espinho? Né? A gente não pode tratar o nosso companheiro, a nossa companheira como porquinho espinho. A gente quer um monte de carinho, quer um monte de I love you, mas aí a gente é um porquinho espinho. Lá onde a Lia mora tem muito porco espinho. Os cachorros dela fica tudo cheio de porco espinho, assim, de espinho no rosto, assim. Ela tem que tirar o espinho com o alicate, assim, ó. Ela tem que puxar com o alicate, assim, para rasgar. Olha, gente, o espinho do porco, do porco espinho, ele é uma setinha. Então ele entra, mas para sair ele rasga. Os nossos espinhos, dos nossos pensamentos desequilibrados é a mesma coisa. O marido saiu para trabalhar, você ficou em casa, você só ficou pensando umas coisas desagradáveis do marido, você está jogando espinhos mentais nele, assim, ó. Tic, 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 tic. Aí ele chega em casa espinhento, você fica bravo com ele. Por que você está tão espinhento? Metade dos espinhos que está nele foi você que jogou. O inverso também é verdadeiro. A esposa saiu para trabalhar e o esposo ficou fazendo isso, a mesma coisa. Quando nós vamos conversar com o nosso companheiro, com a nossa companheira, a gente tem que ser gentil.
tem que ser flor de lis, tem que ser maravilhoso. E aí, hoje eu contei para a Zaira que eu tenho uma amiga que me chama de flor de cacto. Porque ela disse assim que eu sou muito lindinha, mas que não pode cheirar porque é espinha. E aí eu falei para a Zaira como é que a gente cheira uma flor de cactus perfumado, porque tem cactos que dá umas florzinhas lindas e extremamente perfumadas. Então você pega o canudinho de bebê na latinha, coloca lá na florzinha e cheira. Ai, e daí o espinho não toca. Então, por que ela me chama de florzinha de cacto? Ela fala que eu sou muito lindinha e tal, mas que eu mordo. Mas é por causa da minha profissão. Eu preciso falar, às vezes, verdade. Eu preciso dizer para a pessoa: o que você está fazendo é errado. Não é assim que a gente age. Então, a gente precisa ter essa consciência. Para a gente dar esse primeiro passo, a gente precisa tomar a decisão. A inquietação dentro de nós é muito ruim para nós. Por quê? Porque provoca o desmoronamento da nossa saúde física, mental também. Então, a gente precisa ter essa consciência. Entender? Está aberto agora para vocês. Perguntas. Se não tiver perguntas, já vou dizer de novo. O Júnior, ele abre o microfone para rasgar sedas, mas a intenção da live não é rasgar seda comigo, a intenção da live é que vocês façam perguntas. Olha, eu tenho essa dificuldade, eu posso mudar isso, então traga um assunto diferente, ou fala mais disso na próxima, eu não entendi tudo. Então é essa coisa. Rasgar seda? Pode, mas não pode ser só rasgar seda. Tá certo? Está aberto o microfone agora, né? Eu quero falar, Sônia. Você quer falar antes, Júnior? Fala você antes. Não, não. Eu só vou fazer dois comentários. Não é rasgar seda, é que verdades são ditas, né? E a gente sabe que realmente você explica, expõe tudo certinho. Então, é que nem esse caso aí da flor de cactus. Ela pode, assim, tentar ter falado isso delicadamente, porque às vezes a verdade dói. E a verdade, você acaba falando a verdade, porque esse é o seu intuito, né? Uhum. Agora, só mais um detalhezinho. O pulso ainda pulsa é Titãs. É Titãs, né? O Titãs. Cleito O pulso Cletir é ainda a Maria pulsa. Fumaça, né? É Maria É, é. Fumaça. Gente, aquele É, conjunto gaúcho é maravilhoso, né? essa música do pulso ainda pulsa, eles falam não sei quantas doenças, mas a música, a letra inteira é coqueluche e vai embora. Eles falam e aí no meio do refrão eles falam o pulso ainda pulsa. Mas eu lembro dessa música não por. Olha, nem sabia que era Titãs. Eu não lembro dessa música por causa do Titãs. Eu lembro dessa música por causa do programa antigo, Moacir Franco Show, que ele fazia Ah, com tá. uma caveirinha, né? Então, o pulso ainda Sim. pulsa. Que ele fazia umas críticas ao governo na época, né? Mas isso eu Ah, era tá. criança, né? Então, Carlos, pode fazer a pergunta. Hum? Abrindo o microfone antes. Sônia, diante do que você falou, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que aconteceu, né, com, eu sou um exemplo disso, né, durante o período de pandemia, né, porque nós éramos pessoas não, não eu vou usar o termo atual, né, não linkadas através da internet, que é o que nós estamos fazendo nesse momento, né? Então, nós tínhamos uma convivência pessoal muito mais intensa, e esse choque da pandemia fez com que as pessoas se distanciassem do contato interpessoal e e algumas pessoas procuraram se conhecer melhor.
e outras continuam isoladas e continuam muito sozinhas, né? Então, assim, olha, esse choque de realidade, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente, eu não sei se cabe exatamente dentro do tema da live de hoje, ou ficaria para uma próxima oportunidade, mas o que eu sinto é que as pessoas que têm algum nível assim cultural, que têm, elas diante da falta desse contato interpessoal, né? Elas procuraram recursos da internet para como se fosse assim, se auto, como, para se autoafirmar, buscando canais de influenciadores. Isso está uma bagunça tão grande, né? E isso está fazendo com que as pessoas, na minha opinião, se afastem cada vez mais, né? Hoje as reuniões são raras de acontecerem, salvo em pouquíssimos ambientes familiares. Esse que é a grande verdade, as pessoas continuam muito distantes ainda. Tá, Então, a pergunta foi muito abrangente, mas eu queria que você não, conversasse não, um mas eu pouquinho. entendi, eu entendi. Ele cabe, porque a gente está falando de perturbação, e a Isso. pandemia foi um processo perturbatório na nossa rotina e um processo não esperado, não foi uma coisa que estava programada, ela aconteceu e, e aconteceu de uma maneira avassaladora, pegando as pessoas é, desprevenidas realmente, e isso provocou um choque cultural e provocou também pânico, aumentou divórcio, aumentou brigas de casais, também em alguns casos teve nascimentos dentro da pandemia, de pessoas que ficaram gestantes no período de pandemia. Então, não ocorreram uma série de coisas que fugia e que foge da rotina que a gente tinha. O que acontece? Se por um lado tudo que ocorre, lembra que eu falei do viés da negatividade e o viés da positividade? Tudo que ocorre na nossa vida tem o lado muito bom e tem o lado que não é tão bom. E também tem lados muito ruins. Então vamos lá, na pandemia, o lado bom, a parte de tecnologia virtual, reuniões virtuais, a, a longas distâncias, basta a gente ver, você está no Rio Grande do Sul, eu estou no estado de São Paulo, então isto foi maravilhoso. Isso foi maravilhoso, o fato de você conseguir aproximar, tirar essa distância física que existia na comunicação. E isso que era uma tentativa do homem há muito tempo, porque desde lá das cartas, nas caravelas, que o meio de comunicação estava tentando ampliar o máximo possível e de uma maneira muito prática e muito instantânea. Então, nesse aspecto maravilhoso. O lado ruim da internet, desse mundo virtual, é que é tanta gente falando tanta coisa que você acaba não sabendo o que é certo e o que é errado, o que é de verdade e o que é de mentira, que são os fake news. Então, no meio de tudo isso, nasceu um monte de mentira, um monte de coisa que leva as pessoas. Quando eu recebo uma mensagem que eu acho esquisita a mensagem, falando, nossa, que mensagem esquisita, e eu vou pesquisar, e ela é boato, ela é coisa falsa, eu retorno ao meu remetente dizendo, olha, isso é falso, isso não é verdade, por causa disso e disso, pesquisa nesse site. Mas a maioria das pessoas não fazem isso, não acham a mensagem estranha, não pesquisa e vai só repassando. Vou falar duas coisas que circulam muito que as pessoas repassam. Um é uma oração por um menino
que é um tal de um mosteiro, uma freira que está pedindo oração. É totalmente falso, é totalmente mentira. Então, não é verdade, não existe aquilo. E o outro é sobre um ator americano que eu nem consigo falar o nome dele direito, é Jordan Dordan. Ele trabalhava no CSI Las Vegas, que faz um space, mostra uma pessoa totalmente no mundo das drogas, tá, coisa parecida, e diz que é esse ator, e não é esse ator. É uma mentira, é um fake news. E por que eu sei que não é? Porque eu, pessoalmente, gosto muito desse ator. Gosto muito desse ator. Então, estou sempre acompanhando as peças de... Ele trabalha muito em teatro. E ele é músico. Então, eu estou sempre acompanhando as peças de teatro que ele faz na Inglaterra, na França, e bababá. E também as suas músicas. Então, sempre que alguém me manda, olha o que as drogas podem fazer com uma pessoa, tal, eu tenho que mandar, olha, essa pessoa não é a pessoa que você está dizendo, esse é um sósia, realmente ele existe, já fizeram um monte de divulgação, esse ator já colocou ele, a outra pessoa, já fez polícia, já fez um monte de coisa, mas não adianta. As pessoas continuam divulgando isso. Então, o que a gente precisa ver? Que tem essas coisas, esses lados ruins, e tem boatos das coisas mais extraordinárias. Do outro lado, tem um monte de gurus, tipo, que você falou, né? São muitos players, é assim que chama, vendendo de tudo que você. Se você não se cuidar, você compra trocentos cursos que não servem para bolufas nenhuma e você não sai do lugar. Tem cursos bons? Tem. Tem cursos medianos? Tem. Tem cursos ruins? Tem. Tem cursos que não servem para nada? Tem também. Então, precisa ter o mesmo olhar, o mesmo cuidado. O que eu aconselho às pessoas? Quando você vai ver um curso, vê se é da sua área, vê se é aquilo que você quer, não fique comprando cursos aleatórios, não fique imaginando, gente, dinheiro não cai do céu. A gente trabalha muito, eu costumo dizer, gente, eu trabalho das 7 da manhã às 11 da noite, todos os dias, e é ali no trabalho, na batalha. Por quê? Porque todos vocês sabem disso. O Mineiro trabalha, a Ivone trabalha, o Toninho, a Isabela, a Ana Laís, Júnior, a Zaira e o Carlos estão aposentados. E como eles vivem numa cidade pequena, eles vivem com a aposentadoria. Mas você vai viver numa cidade grande? Não vive. Tem que ter um dinheiro extra, tem que inventar e fazer alguma coisa. Ainda assim, eu incentivo os meus mentorados a ter um dinheiro extra dentro dos seus talentos, e eu uso isso como referência a uma tradição judaica. No judaísmo, na época de Jesus, eles tinham uma profissão para ganhar muito dinheiro, uma profissão de nome, uma profissão bonita, uma coisa bonita, e uma outra não muito bonita, não ganhava muito dinheiro, mas era para a emergência nos tempos de fome. E um dos maiores exemplos do judaísmo, de uma pessoa que tinha uma profissão bonita, que ganhava muito dinheiro, e foi viver de uma profissão que não ganhava quase nada de dinheiro, mas viveu a vida toda dessa segunda profissão, é Paulo de Tarso. Enquanto Saulo, ele era doutor da lei, equivalente a um advogado, um juiz, um promotor da justiça hoje. E quando ele se converteu ao cristianismo, ele não podia mais ser doutor da lei, então ele foi viver da sua segunda profissão. Ele fiava na roca, ele fazia a fiação do pelo, preparava o pelo para fazer tenda. E a dele era bem humilde, porque ele fiava pelo de cabra. Então, não era um pelo nobre, igual a ovelha ou coisa parecida. E ele viveu a vida toda. Paulo de Tarso, o grande homem das igrejas, o grande homem das cartas, vivia do seu trabalho. Que fica subentendido com relação a isso?
Jesus fala que a gente tem que oferecer a sua parte espiritual gratuitamente. Então, ele vivia do trabalho dele e não às custas dos fiéis. Então, esse é um grande irmão. Então, quando você for procurar, tem uma segunda renda, tem incentivado a Zaira na costura, porque ela gosta de costurar, tem a máquina, dá para ganhar um dinheirinho, dá para criar um monte de coisa. Então, gente, eu incentivo, sim, porque a gente precisa realmente trabalhar. Mas a gente não pode viajar na maionese com relação a vou fazer um curso disso, vou ganhar um grande dinheiro, vou fazer um curso daquele outro. Não é verdade isso. E trabalhar na internet não é tão fácil quanto parece. Se você vê lá, mas o cara tem 1 milhão de seguidores, gente, é marketing pago, é anúncio pago, o Google para você, o YouTube, o Google, o TikTok, para ter muitos seguidores, você precisa pagar. Aquele que trabalha com gratuito, com a função é divulgar um canal aberto e gratuito, tem lá uma meia dúzia, o meu tem 60, né? Então, por quê? Porque eu não estou pagando ele lá para ele colocar algoritmos lá. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Chama tráfico no meio da internet, tá? O marketing pago chama tráfico. Então, a gente precisa ter essa noção. Por outro lado, essa parte ficou muito ruim, toda essa tecnologia, todo esse mundo ficou muito ruim mesmo a comunicação interna. Então, o aconchego, a reunião, a família, aqueles encontros, ficou muito ruim mesmo. A gente não quer sair de casa. Ai, mas eu tenho que ir lá. Vamos fazer. Ai, meu Deus, mas eu vou sair daqui para ir lá na casa da pessoa. Então, isso as pessoas vão evitando e tá vivendo o quê? Um mundo solitário. As pessoas estão vivendo isoladas dentro do seu mundo, fica ali isolado, triste. E quando se encontra, ainda acaba partindo para briga, às vezes, porque o meu ponto de vista tem que prevalecer no ponto de vista da outra. Então, acontece muito dessas brigas. A gente não tem mais aquela flexibilidade, eu converso, você conversa, eu troco. Então, sim, Carlos, a pandemia, e agora que eu vou entrar em medo, ansiedade, eu vou voltar a falar da pandemia, eu vou voltar a falar disso, porque as pessoas perderam, ela tem uma irritabilidade. Você vai conversar com o esposo, ele fica irritado com você, porque você foi conversar com ele, porque você tirou ele do celular. Mas agora que você vai perguntar, bem no meio do meu filme, não pode ser daqui a pouco, então você tem que pedir licença. Que horas que eu posso conversar com você? Que horas que eu posso conversar com você? Essa semana eu fui chamada para um encontro, a pessoa me chamou para conhecer o meu trabalho, porque ela precisa de ajuda, porque todas as vezes que ela vai falar para o marido, agora não. Ah, você não está vendo o que eu estou vendo? Agora eu não. Não, mas agora não. E aí ela falou assim, Sônia, eu não sei o que o meu marido está vendo. Ele não tem tempo, ele fica o dia inteiro na internet, ele está aposentado, fica o dia inteiro na internet, e ele não tem 1 minuto para mim. Eu fui falar assim, olha, eu preciso usar o seu carro para ir, o carro dela estava quebrado, eu preciso usar o carro para levar os nossos filhos na escola. Você pode trabalhar de Uber? Não, daqui a pouco. Agora não, você não está vendo? Ela falou assim, eu chamei um Uber, botei os meus filhos no Uber e fui levar meus filhos de Uber para a escola. Faz 1 semana que o meu carro está na oficina e meu marido não viu, não percebeu, não se tocou. Então, a gente precisa ter essas entendimento. Então, a gente precisa. A média brasileira na internet, sem fazer nada, vendo futilidades, é de 4 horas. Sem nada. Só futilidade. 4 horas. É uma coisa muito alta. Nós temos hoje jovens viciados, aquela pessoa que eu citei antes, que os pais cuidam, é viciado em jogo. Joga a noite inteirinha. Durante o dia dorme. E o pai acha que é normal uma criatura de 30 anos
E de onde que veio esse vício? Pandemia, ninguém podia sair para trabalhar. Perdeu o emprego na pandemia. E isso é só uma das coisas que eu estou citando. Então, sim, ela tem coisas maravilhosas. Nós avançamos em vacinas, em pesquisa, em hospitais, em laboratórios. Nós avançamos em tecnologia, em digital. Nós avançamos em muitas coisas e pioramos em outras. Mas a gente vai falar mais ainda disso. Mais alguém tem pergunta? Desculpa o arrobo aí, mas é que é uma grande verdade. Ele tocou aí numa ferida da sociedade hoje, que é o mundo digital. Sim. Mais algum? Pode. Pode perguntar, Júlio. Oh. Não, eu estava concordando. Só estava concordando realmente. Ah, tá. Realmente estou concordando porque muita gente realmente piorou, né? Eu não me coloco nessa situação, não. Eu, sinceramente, mantive bastante o meu jeito de ser como era antigamente, mas tem muita gente que a gente consegue ver que até tem um pouco de paranoia ainda com o negócio da pandemia, né? Enfim. Eu vou falar ainda do pânico que ela gerou e a paranoia nas próximas lives. Você ia perguntar alguma coisa, Lia? Não. Alguém mais tem alguma pergunta? Zaira, Ivone? Não? Ana Laís, Isabela, tem alguma pergunta? Não. Bem, se ninguém tem nenhuma pergunta, então até a semana que vem para o nosso novo encontro. Muita paz para vocês, muita luz. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com este bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venham fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha!